Olá, tudo bem? Mais um seminário online Empresas. Hoje nós temos aqui o colega Felipe Andrade, na continuidade das lives dos colegas que nós convidamos aqui para trazer justamente temas palpitantes e trazer a prática e a teoria daquele que é estudioso sobre determinada temática. Felipe Kleber Vieira de Andrade. Ele é o nosso convidado de hoje. Ele vai falar de compliance na ambiência das empresas menores, das pequenas empresas. Ele é especialista em prática judicial pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e é mestrando em Direito. Então, obrigado a você que está nos assistindo. Obrigado, Felipe, por ter vindo trazer um pouco da sua experiência, do seu conhecimento e apresentar a você que está nos acompanhando aqui nesse vídeo e nas lives e toda essa programação que nós colocamos aqui à disposição de todos. Então, muito obrigado. Então, com vocês, Felipe. Obrigado. Boa tarde a todos, agradeço o convite pelo professor Dr. Pedro Durão. O artigo que eu desenvolvi é nomeado de Compliance na ambiência das empresas menores. Bom, o objetivo do artigo visa compreender as medidas de compliance na ambiência dessas empresas menores, subitamente em face das suas especificidades fáticas e jurídicas. Então, o tema do compliance ele surge no Brasil e é verificada a sua repercussão a partir dos diversos escândalos de corrupção datados dos últimos, pelo menos dos últimos 10 anos. Esses escândalos começam a se conectar com o direito empresarial porque essas práticas corruptivas envolviam grandes empresas. Empresas estas e estariam envolvidas com essas práticas para além de 10 até 15 anos de corrupção. E aí se traz o debate para o direito empresarial. Apesar de ser um compliance poder aparecer como um tema mais próximo ao direito penal, ao direito administrativo sancionador, ele é um tema do direito empresarial, é um objeto do direito empresarial que tem vida própria no direito empresarial. E também por ser ligada essa repercussão a grandes empresas, se teria uma conexão, uma aparente ideia de que só seria aplicado compliance em grandes empresas também. Agora eu passo ao desenvolvimento. Bom, o compliance, os primeiros estudos do compliance, ele é tributado ao sistema exatamente financeiro, que buscavam angariar um nível consolidado de estabilidade e segurança. E a tradução, uma definição de compliance pode ser um conjunto de padrões de comportamentos éticos e legais a ser implantado em uma dada organização, de modo a orientar a sua linha mestra do seu comportamento e dos seus funcionários. Então, é um programa de agir conforme, uma situação de agir em conformidade com a lei e que, a nível de estratégia, ele visa mitigar os riscos e prevenir atos corruptivos na ambiência das organizações. Então, até a Controladoria Geral da União fixou até alguns vetores que se possam partir para o lançamento de programas de compliance. Isso é importante, um desses exemplos desses vetores é comprometimento da alta direção, análise de perfil e risco. Esses vetores são importantes a título de empresas não partirem do zero. É importante também que sejam coordenadas medidas de apoio a esses vetores, por exemplo, a concepção de códigos morais, que em dada organização empresarial seja amplamente conhecida e difundida essas normas de compliance, até porque o seu descumprimento pode ser motivado pelo não conhecimento dessas normas. Então, o objetivo final do compliance é, por si, implementar uma cultura de conformidade com a lei, não para seguir uma norma, mas para que seja uma atitude natural das empresas em geral. Então, o empresário ele está envolvido em várias obrigações trabalhistas, naturalmente ambientais, obrigações tributárias. Então, o compliance poderia ser a primeira fase, mais uma obrigação que ele teria que cumprir. Ele poderia até pensar, mas será que não seria mais adequado não cumprir esse compliance? O benefício não seria melhor? Aí é importante, nesse caso, nesse sítio, fazer uma observação à luz da teoria econômica do direito, a influência da economia e seus aspectos de utilidade e eficiência sobre o direito. Assim, aquele empresário, aquela sociedade empresária que não age em conformidade,
poderia ter, além de gastos com despesas de advogados, honorários advogatícios, custos judiciais, um bem imaterial que é importantíssimo atualmente, que é a sua reputação. Então, hoje o consumidor não é mais como outrora, hoje é um consumidor mais conscientizado, aquele consumidor que busca atitudes corretas e íntegras. Então, a reputação talvez seja um dos maiores bens da empresa, na qualidade de bem empresarial. Então, um agir em desconformidade poderia atacar frontalmente essa reputação e até mesmo redundar na sua não sobrevivência, principalmente diante de uma sociedade atual, uma sociedade de redes. Então, as garantias de transparência e o direito à revelação na concepção de desenvolvimento enquanto expansão de liberdades de Amartya Sen é um novo requisito da atividade empresarial, uma nova legitimidade. A atividade empresarial pautada, portanto, na ética. E isso poderia custar, como eu disse, a sua não implantação, a sua própria sobrevivência. Inclusive, essa atitude empresarial pautada na ética é um ODS, um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que está contida no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16 da ONU, o que demonstra a sua importância. Já no terceiro aspecto, já entrando para a comunhão entre compliance e microempresas, eu abordo os aspectos jurídicos das microempresas e empresas de pequeno porte. As microempresas a sua derivam, portanto, da Constituição, nos artigos 179, 146, inciso 3º, e tem um sentido de, a Constituição atribuiu o sentido de diferenciá-la das demais atividades, das demais sociedades empresárias, para impulsionar o desenvolvimento considerando as suas dificuldades. Então, impulsiona o desenvolvimento a partir do princípio da igualdade material. E a sua definição, portanto, está contida no Estatuto das Microempresas. A microempresa é aquela cuja a receita bruta não superior a R$360 mil. Já a empresa de pequeno porte é aquela cuja receita é superior a 360 mil, mas não excede 4.800.000. Ela tem uma série de benefícios, sejam benefícios tributários, a simples, que dá um tratamento fiscal diferenciado, é uma redução de obrigações trabalhistas e também todo um apoio de crédito. Além de tudo isso, as microempresas têm uma importância central porque representam 27% do PIB brasileiro, é a maior produtora de riqueza no comércio, segundo a pesquisa do Sebrae em parceria com a FGV, e também empregam 52% da mão de obra formal. Então, além da importância econômica, tem também uma importância social das microempresas, porque elas propiciam uma alternativa à chaga do desemprego, democratizam o capital, impulsionam o desenvolvimento e proporciona outras oportunidades a regiões brasileiras menos desfavorecidas. E agora, partindo para a parte final do trabalho, a conexão do compliance com as microempresas. Então, como é que esse compliance poderia ser efetivado numa microempresa? O decreto número 8.420 de 2015 previu que elas também devem seguir, as microempresas devem seguir as normas de compliance. Também estão elas obrigadas. As microempresas estão conectadas dentro desse contexto de nova legitimidade, de agir em conformidade, de agir conforme o desenvolvimento humano. Portanto, elas estão abarcadas nesse contexto. Então, como é que essa prática poderia ser efetivada dentro de uma microempresa que enfrenta várias dificuldades? O próprio decreto 8.420 abreviou formalidades de que as microempresas deveriam seguir para que lançassem mão e efetivassem normas de compliance. Então, o artigo 42, parágrafo 3º do decreto, traz uma série de incisos que demonstram a abreviação de formalidades. Aqui, a título de exemplo, eu posso trazer algumas abreviações de formalidades que podem ser úteis a um empresário, microempresário, empresa dependente do porte, para que ele lance mão de um programa de compliance, sem que ele tenha necessariamente que desenvolver um custo monetário, um custo enérgico. Por exemplo, o comprometimento da direção da empresa é um vetor de compliance para as pequenas empresas e que não demanda nenhum desses
em si, dessas características que eu citei anteriormente. A transparência na doação a candidatos e partidos políticos é outro vetor, medidas disciplinares, registros contábeis confiáveis, treinamentos de divulgação, poderia até se pensar que estaria algum custo, mas podem ser apoiados pelo SEBRAE, controles internos que asseguram a elaboração e a confiabilidade de relatórios, são também medidas que não, reclamam alto investimento e que são, por vezes, medidas até de caráter comportamental. Mas, eu não quero atrapalhar, Felipe, mas assim, eu sei que você já está chegando ao final, me parece, né, já da sua exposição, mas assim, qual seria realmente a visão pragmática do compliance para pequenas empresas? Como é que poderia haver justamente essa reflexão e a deferência sob o ponto de vista da empresa propriamente dita? Então, tudo isso que você colocou no seu artigo, aquele que está nos observando, aquele que está nos escutando, ele pode absorver que tipo de vetores para que ele possa utilizar dentro da sua empresa? Qual a sua opinião sobre isso? Professor, respondendo ao professor doutor Pedro Durão, o empresário, o microempresário, ele, primeiramente, para quem nos assiste, ele pode contar com o apoio do SEBRAE, que tem Com uma certeza. cartilha sobre como essa implementação pode ser efetivada e pode contar também, ele pode também criar sobre ele, a partir desses ensinamentos do SEBRAE, uma atitude propriamente em conformidade. Como eu disse, várias medidas são de caráter comportamental, comprometimento da direção, adoção de padrões de conduta. Os próprios padrões de condutas, professor, podem ser até costurados ali com base nos servidores e que eles coadunem e construam um padrão de conduta ética que não demanda recursos financeiros elevados, mas sim uma atitude Seja isso para pequena, média ou grande empresa, né? para as três. Esse conhecimento é aplicável a qualquer nível ou qualquer tamanho de empresa. Mas, assim, a minha pergunta é essa. O empresário, você falou de empresas pequenas, né? O pequeno empresário, o microempresário, ele deve se preocupar nesse segmento trabalhista, com outros vetores que você também percebe que seria útil para que o empresário pudesse aplicar isso na prática. Um dos vetores que é útil para que o empresário possa aplicar o compliance na prática é propriamente desculpa a redundância, mas o próprio desenvolvimento sustentável, né? Assim, essas normas de compliance estão diretamente ligadas a um desenvolvimento focado no ser humano, na sustentabilidade, e que as empresas também contribuam para a construção de uma sociedade melhor. É um outro vetor, não apenas econômico, mas um vetor de participação empresarial dentro de uma sociedade e uma sociedade muito melhor. Tranquilo. Felipe, eu queria desde já lhe agradecer a você que está nos acompanhando, está vendo mais uma live do programa PRODIR, Seminário Online Empresas, e hoje com o convidado Felipe Andrade. Agradecer a sua presença, agradecer a presença de Felipe, um colega, ele é mestrando em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, e a sua dedicação e a sua aplicação prática do artigo que ele apresentou. Então, com vocês, as considerações finais do professor e doutor Felipe Andrade. Queria agradecer ao professor Pedro Durão, uma autoridade no assunto de direito empresarial, também um professor dedicado, e a participação de todos os convidados em trazer essa perspectiva de aplicação do compliance em pequenas empresas, empresas menores, que são a realidade brasileira. O recado que eu deixo aqui é que essas medidas podem ser aplicadas pelos menores e muitas dessas medidas são comportamentais, parte de uma introjeção de valores éticos e morais no seio de seu negócio. Essa a minha contribuição. Agradecer a todos. Boa tarde. Tá, obrigado a você, obrigado a todos e até a próxima. Hein? Estamos juntos aí. No próximo vídeo nós vamos colocar a dinâmica justamente de novos assuntos, inclusive a expressão das juntas comerciais.
Então, um forte abraço para você e até a próxima.